A nossa história começa com Kim caindo do telhado. Kim tentava entender o que estava acontecendo. Ele estava tão perto de se formar. Será que ele teria passado por tudo aquilo à toa? Bom, de uma coisa ele tinha certeza. Naquele dia, ele morreu. Ou quase isso. Sobreviveu, mas ficou em estado vegetativo. Enquanto ele estava lá, imóvel, uma enfermeira insistia para que a avó dele desligasse os aparelhos. Ela dizia que ninguém voltava depois de 3 meses assim, mas a avó se recusava. Gritava que jamais desistiria do neto. Após a queda, ele foi diagnosticado como paciente vegetativo. Mesmo sem poder se mover, Kim ainda sentia o corpo e ouvia os gritos de dor da avó. Ele gritava que tudo ficaria bem, nunca tinha sido doente, então pensava que logo se levantaria. Mas naquele mundo escuro, ele não podia fazer absolutamente nada. A avó segurava sua mão com firmeza, dizendo que não desistiria dele. Ela o criou depois que os pais morreram, por isso ela pedia desculpa desesperadamente para algum sinal ou qualquer outra coisa. Kim tentava mexer o corpo com toda a força que tinha, mas nada acontecia. Mais tarde, o irmão dele apareceu, disse que agora estava sofrendo nas mãos dos mesmos valentões que machucavam Kim. Contou que a avó estava trabalhando num restaurante para pagar o hospital, mas acabou se machucando no trabalho. O irmão chorava, implorando para que Kim acordasse. Preso em sua própria mente, Kim achava que tudo era um pesadelo, que se esperasse mais um pouquinho, acordaria, mas isso nunca aconteceu. 3 anos se passaram. O irmão, Jim, parou de visitá-lo. Enfermeiras comentavam ao lado dele que a avó desmaiou, mas de qualquer forma elas pareciam mais animadas por poder aumentar o volume da TV agora. Kim pensava que todos que o machucaram, Parkmin, Choyeon, Kachang, Odai, Kim Yong, até os professores que fingiam não ver nada, se por um milagre pudesse voltar no tempo, acabaria com todos. Fantasiava com a vingança, socando cada um deles em sua mente. Os anos foram passando, 4, 5, 6, 7, e ainda assim só pensava em se vingar. Mas 10 anos depois, desistiu. Uma única lágrima escorreu. Ele implorava para que alguém acabasse com a vida dele. De repente, um homem apareceu diante dele. Kim abriu os olhos. Achou que era só mais um dia preso no hospital, mas não. Ele estava na sua antiga sala de aula. Ele jurava que fosse um sonho. Beliscou a bochecha e até sentiu dor. Pegou uma caneta e cravou na perna. Sentiu mais dor ainda. Ele realmente voltou. Logo atrás, viu Park, um dos valentões, batendo em outro aluno, com todos ao redor sem reagir. Kim reconheceu a cena. Era o começo de todo o seu sofrimento. Aquele era o dia em que tudo mudou. Foi até Park e disse apenas uma palavra: chega. Park riu zombando, mas Kim deu um soco direto no rosto dele. Parecia que Kim havia voltado ao primeiro ano do ensino médio, ao momento que mais desejou mudar. Lembrava de tudo. Park, o típico valentão preguiçoso, que era viciado em jogos chamado Legend Online. Um dia, mandou o Lee Jung, um colega acima do peso, jogar no jogo dele. Lee aceitou sem pensar, e Park usou isso como desculpa para explorá-lo. Lee se estressou com tudo isso. Kim viu aquela violência pela primeira vez e quis ajudar. Um colega o impediu, dizendo que mexer com Park era cavar a própria cova. Kim sabia o risco, mas foi mesmo assim. Ele não era fraco nos esportes, nem estava em má posição entre os meninos. O professor chegou e a situação terminou ali, mas desde então, Kim virou alvo. Todos os dias apanhava. Não tinha descanso. Era um inferno. Até que o presente voltou. Park ainda estava atormentado do soco. Tentou reagir, mas Kim foi mais rápido. Agarrou a mão dele e a esmagou na mesa, fazendo sangue jorrar para todo lado. Jogou Park de novo, lembrando de como imaginava isso nos anos que ficou em coma. Park era forte, mas não sabia apanhar. Cairia fácil depois de alguns golpes. Kim lançou Park nos armários, chutando ele com força. O olhar dele estava muito sombrio, pensando em todos os que esperava por vingança. Um dos colegas de Park jogou uma cadeira, gritando pra Kim parar, mas ele só olhou e disse que não queria. Um brutamonte se aproximou, Kang Chang, o mais forte da gangue, que só obedecia a Park, porque ele era o líder. Antes da briga continuar, uma aluna entrou na sala, dizendo que o professor vinha aí. Todos saíram na hora, jurando vingança. Park, sentado durante a aula, pensava em como foi derrotado. Não aceitava que alguém como Kim o tivesse vencido. Ele planejava reunir a gangue toda depois da aula. Enquanto isso, os outros valentões falavam sobre Kim e como ele desafiou na frente de todos. Decidiram que não poderiam deixar barato, mesmo já tendo planos pra ele. Kang estava furioso. Na sala de Kim, o professor saiu. Park se levantou, pronto pra atacar, mas Kim agiu primeiro. Deu um chute voador bem no rosto dele. Pegou a cabeça de Park e disse que iria continuar de onde pararam. A gangue chegou na sala, mas viram a multidão assistindo pela janela. Young, de cabelo escuro, correu pra dentro, mas era tarde demais. Kim já tinha destruído Park. Kang partiu pra cima, mas Kim pegou um cadeado e bateu com tudo na cabeça dele, derrubando na hora. Os outros dois ficaram parados, chocados. Kim ainda atacou Cho, o de cabelo comprido, jogando ele no chão e socando várias e várias vezes. Precisava terminar com ele primeiro. Por fim, virou-se pra Young, que estava apavorado. Ele viu Kim como uma espécie de demônio. Kim se aproximou pra dar um soco final, mas o professor
professor entrou bem na hora, salvando Jung. Levou Kim até a sala dos professores, onde começou a repreendê-lo dizendo que era um problema sério. Ele não podia se envolver e jogaria toda a culpa no Kim. O professor continuou criticando, mas Kim o interrompeu com calma, dizendo que aquilo não era o primeiro caso de violência na escola. Sugeriu que o professor usasse seu talento para encobrir tudo. Assim, ninguém se manteria em problema. O professor, irritado com a ousadia, deu um tapa em Kim, mas Kim apenas pensava que não morreu por causa dos agressores, e sim por causa dos adultos covardes que viraram o rosto. Ele lembrava bem, esse professor, Chu, vivia recebendo propina dos pais dos alunos. Era um lixo. Kim ameaçou contar tudo, inclusive sobre o caso que o professor tinha com a professora de inglês, casada e com 3 filhos. Sabia até o motel que frequentavam. Tentado, Kim avisou que mesmo se fosse expulso da escola, arruinaria a vida do professor. Lembrando que no 3º ano, o caso veio à tona e a esposa foi até a escola e o esbofeteou na frente de todo mundo. Kim sabia que a maioria dos bens era dela. Se revelasse tudo, ia acabar com ele. O professor, derrotado, abaixou a cabeça e perguntou o que Kim queria que ele fizesse. Kim disse que era simples. No futuro, o professor ainda viveria como um lixo, mas em vez de trabalhar para Jung e os amigos dele, agora teria que acobertar os problemas causados por Kim. Se seguisse essas ordens até o dia da formatura, Kim nunca revelaria os segredos dele. O professor se curvou novamente e prometeu fazer o seu melhor. Essa nova carta na manga precisava botar outro plano rápido em ação, mas antes disso, tinha algo a resolver. Enquanto caminhava até a sala de Jung, pensava em tudo o que havia acontecido. Jung estava furioso com os eventos do dia, mas tentou se acalmar ao máximo, ao lembrar que o professor não deixaria isso passar de jeito nenhum. Já que recebia apoio dos pais dele, ele se perguntava se os outros notaram que ficou com medo de Kim, o que o fez jogar uma cadeira com raiva no meio da sala, deixando todo mundo surpreso. Ele se sentou pensando que se tivesse outra chance de lutar com Kim, venceria com certeza. Como se seus desejos tivessem sido atendidos, Kim entrou na sala, dizendo que tinha assuntos pendentes. Sem perder tempo, deu um soco em Jung e o lançou longe. Ele se aproximou enquanto Jung congelava de medo. A única coisa que podia fazer era observar. Kim o espancava sem parar. E Jung pensava que ele era completamente maluco. A esperança surgiu quando o professor viu a briga acontecendo, mas assim como antes, só que agora com os papéis trocados. O professor apenas virou as costas e foi embora. Kim tinha vencido. 5 minutos antes de tudo, o professor estava sentado, tentando achar alguma forma de esconder o que tinha acontecido. Era quase impossível, já que 3 alunos tinham sido levados para o hospital. A escola não queria que isso se espalhasse, mas para evitar problemas, alguém teria que punir Kim. Os pais de Jung, especialmente, não deixariam barato. Eram ricos, influentes e doadores da escola. A última reforma tinha sido quase toda bancada por eles. Se descobrissem tudo o que aconteceu, ele estaria perdido, desesperado. O professor concluiu que a única saída seria tirar Jung totalmente da história. Kim ainda não tinha mexido com ele diretamente, então talvez os pais de Jung aceitassem ficar de fora. Levantou-se às pressas e saiu correndo até Kim, mas quando chegou, viu o massacre acontecendo e virou o rosto, decidido a não se envolver, mesmo que isso custasse a relação com os pais de Jung. O que realmente o assustava era o caso com a professora de inglês vir à tona. Isso acabaria com ele. Na sala, Kim estava irritado por pessoas tão fracas terem zombado dele. Lembrou de como no passado diziam que ele era espancado por ser fraco, mas agora era Jung quem temia, e ele mal tinha começado. Soltou Jung, sabia que ao encostar nele, tinha tomado esse caso quase impossível de encobrir. Mesmo assim, se tivesse escolha, jamais teria começado tudo dando um soco em Park no primeiro dia. Teria evitado qualquer conflito e levado uma vida tranquila, mas depois de ter passado anos preso num corpo vegetativo, só sonhando com a vingança, e agora era isso que estava colhendo. Com tantos feridos, a escola estaria em caos. O diretor queria transformar o colégio em uma referência nacional, então com certeza faria de tudo para punir Kim. Mesmo assim, muita gente tinha presenciado o que aconteceu, então esconder tudo seria muito difícil. Se ele não conseguisse lidar com essa escola, nunca conseguiria realizar sua vingança, e isso era só o começo. Logo, Kim foi chamado para uma reunião. O diretor, sem demonstrar piedade, chamou o caso de crime grave. A maioria dos professores concordou que algo precisava ser feito. Até a professora de inglês, com quem o professor tinha um caso. Ela sugeriu expulsão, mas ele a cutucou discretamente, pois se Kim fosse expulso, os dois estariam perdidos. Kim, de canto, apenas sorriu, ciente do jogo. O professor tentou defendê-lo, dizendo que Kim só revidou depois de ser provocado, que só queria flagrar os agressores e não aguentou a pressão. Afirmou que Kim era uma vítima antes de ser o agressor, mas o diretor não comprou a história. Chamou Kim pelo nome completo, Kim Young-Chul,
Chu e declarou que, para acalmar os pais de Jung, teria que punir o responsável com força. Para manter os laços com os poderosos, ele marcaria uma comissão disciplinar dali a uma semana, onde o destino de Kim, até lá, ele estaria suspenso. Kim saiu da sala e Chu o seguiu, dizendo que tentou fazer o possível, então esperava que Kim não perdesse a cabeça. Kim riu, lembrando de como ele desprezava antes. Diz que sim, Chu tentou, mas ele já sabia que Park era um agressor, não sabia? Pediu que lembrasse bem, até o dia da formatura. Se quisesse que ele ficasse calado, teria que fazer o possível por ele, custe o que custar. Se não mostrasse lealdade, Kim iria destruir com a vida dele, como também da professora. Isso Kim podia garantir. Chu apenas abaixou a cabeça. Kim pensou que gostaria de acabar com ele ali mesmo, mas Chu ainda era útil, não podia desperdiçar uma chance como essa. Ainda não. Um simples professor, mas alguém disposto a tudo pra sobreviver. Uma semana era tudo o que Kim precisava, tempo que ele vinha planejando há uns 10 anos. Algo inesperado aconteceria. Enquanto caminhava, Kim notou que fazia anos que não passava por aquele beco. Ele parou em frente à pensão velha, número 0, uma casinha de 50 milhões. Sem o dinheiro do seguro dos pais, estaria pagando aluguel agora. Lembrou do dia em que a sua avó teve que se mudar por causa das dívidas do hospital. Parecia que o mundo tinha desabado. Agora, era grato por ter um lar. Entrou chamando pela avó, mas ela não tava. Devia estar no trabalho. Sabia que tudo aquilo era pela família. Então, ficar sentimental não ia adiantar. Foi até o seu quarto e abriu um caderno. Ali tinha um plano. Em 2 anos, conquistaria as áreas vizinhas. Formaria sua base e eliminaria os agressores. Mas antes disso, precisava cumprir 3 condições. Mão de obra confiável. Precisava de força para derrubar os agressores da escola. Não teria tempo para treinar até lá. Então precisava daquela pessoa. Se conseguisse ela ao seu lado, teria uma grande vantagem. Aliados com os mesmos objetivos. Mesmo com um plano perfeito, ele ainda era só um calouro. Precisava reunir pessoas certas para liderar. E por último, influência. Com sua experiência, sabia que precisava de apoio por trás para agir sem ser barrado. E agora, sua prioridade era conseguir esse respaldo antes da comissão. Na delegacia, um homem de cabelo branco gritava com os policiais, perguntando se sabiam quem ele era. Um dos oficiais, cansado, mandou ele calar a boca. Furioso, o homem retrucou, dizendo que tinha 35 anos e era solteiro. Seu nome era Go Changban, o filho mais velho da construtora Mongjin. Ele chutou um policial alegando ser perigoso e que todos estariam encrencados se errassem com ele. Tinha batido em alguém que foi parar no hospital. Pensava que se isso se espalhasse, seus rivais usariam contra ele. Seu pai havia iniciado uma disputa entre ele e o irmão para decidir quem que herdaria os negócios da família. Enquanto ele só tinha ensino médio, o irmão era formado em uma universidade renomada e ainda por cima casado com uma mulher muito famosa. O policial disse que ele estava errado, porque bateu em inocentes e não podia deixar isso passar. Chang jurou que foi atacado primeiro, mas como não havia câmeras, não podia provar. Foi então que um adolescente ali perto falou que estava ali para testemunhar a favor dele. Era Kim. Kim apresentou uma prova irrefutável, mostrando que os outros realmente atacaram primeiro. O policial perguntou como que ele conseguiu as imagens e Kim explicou que passava por ali, viu a confusão, pegou o vídeo da câmera de um carro estacionado. Disse que sabia que sem câmeras o caso seria problemático, então correu para entregar a gravação. Kim defendeu Chang, dizendo que ele apenas se protegeu e não era culpa dele ser forte bastante para derrubar todos com só um golpe. Chang ficou impressionado com a fala de Kim, achando que ele era muito bom com as palavras. Agora, com todas as provas, sua posição na disputa pela sucessão não estava mais ameaçada. O policial, vendo tudo aquilo, pediu desculpas e disse que deveria ter ouvido Chang antes. Ele se levantou e disse que não conhecia a situação do policial, mas que jamais esqueceria do rosto dele, claramente como uma ameaça. Do lado de fora, ele agradeceu Kim por aparecer na hora certa e ainda o entregou um maço de dinheiro que Kim guardou sem pensar 2 vezes. Kim perguntava se tudo aquilo foi mesmo um acidente, mas também revela que sabe de tudo, de onde Chang veio, a corrida de sucessão com o irmão e até os detalhes que poucas pessoas conhecem. Chang se aproxima, se sentindo ameaçado pelas palavras, mas Kim o acalma, falando, dizendo que tem provas concretas do que tá falando. Ele sabe de tudo, porque escutou enquanto estava em coma. Conhece essa história do começo ao fim. Kim pede apenas 1 hora do tempo de Chang, prometendo que não é nada perigoso e pode até salvar a vida dele. Dentro de um café, Kim mostra a outra metade da caixa preta. Ele não entregou à polícia, pois não era necessário. Só aquela parte já bastava para provar a inocência de Chang. Mas 30 minutos antes do incidente,
repente, 3 homens estavam na frente da loja de conveniência. Pareciam clientes comuns, mas não se mexeram por meia hora, como se estivessem esperando por alguém. Assim que Chang chegou, eles provocaram uma briga, como se estivessem pedindo para serem agredidos. Kim coloca a xícara sobre a mesa e diz que até Chang deve estar desconfiado de tudo que anda acontecendo. Tudo parece planejado, como se alguém tivesse puxando os fios dele, que a corrida de sucessão começou e tudo de ruim tem acontecido com ele desde então. Kim afirma, tudo isso foi orquestrado pelo irmão dele, só para atrapalhá-lo. Chang para pra pensar, já suspeitava de algo, mas não achava que seu irmão, tão certinho, fosse capaz disso. Pergunta então por que Kim tá revelando tudo isso. Kim pensa na empresa Mongjin Construction, que por enquanto só é reconhecida no interior, mas que tem potencial de crescer por conta da sua base financeira e tecnologia sólida. O presidente sempre teve a filosofia de não brincar com as casas onde as pessoas vivem. Por isso reduziram os lucros, aumentaram a entrega dos projetos e entraram no mercado grande. Mas no processo, os 2 filhos desapareceram da liderança. Chang foi o começo do problema. Pouco depois, um escândalo abalou a cidade de Daejeon. Até mesmo Kim, que sofria bullying na escola, ficou sabendo. Chang queria o cargo e fez várias coisas questionáveis. Algumas descobertas depois pelo irmão, furioso. Chang deu um soco tão forte no irmão que o deixou com sequelas permanentes. O pai, revoltado com a briga, declarou que nenhum dos dois era competente o suficiente para assumir a empresa. Isso acabou virando um caos. Vasculhar o passado dos 2 irmãos virou quase um meme. E foi por causa disso que Kim conseguiu lembrar da localização da loja de conveniência. Sinceramente, ele acredita que, para o futuro da empresa, talvez fosse melhor que Chang não assumisse. O irmão mais velho não é exatamente mau, mas é irresponsável. O mais novo, por outro lado, é frio e faz qualquer coisa, até coisas imorais para alcançar seus objetivos. Mas isso não importa para Kim. O que importa é a utilidade de cada um. O que é certo ou errado, ou os impactos dessa disputa, não são um problema dele. Ele diz que vai ajudar Chang a se vingar do seu irmão e ainda conquistar o cargo de presidente. Chang ri da ideia, mas Kim o interrompe, dizendo que aqueles que estão ajudando Chang na corrida de sucessão só estão falando o que ele quer ouvir. Na verdade, todos eles são informantes do irmão mais novo. Kim pede uma chance, só uma, para construir uma relação baseada na confiança. Chang sai pra pensar enquanto fuma. Kim observa e pensa por que o escolheu. Porque Chang está parcialmente corrompido e seria capaz de destruir o irmão por poder. Chang reflete sobre as palavras de Kim. No ritmo em que as coisas vão, vai perder tudo sem nem ter chance de lutar por nada. Mas será que dá pra confiar num garoto de 17 anos que ele acabou de conhecer? Ele se lembra das palavras do pai. Se não tiver talento, cerque-se de quem tem. Assim, poderá liderar a Mongjin Construction. De volta ao café, Chang pergunta qual é o plano. Ele vai se decidir depois de ouvir tudo. Já em outro local, o irmão mais novo descobre que Chang escapou da armação. Fica furioso, mas tenta se acalmar. Afinal, tudo ainda está a seu favor. Se nada der errado, o cargo de sucessor virá naturalmente, mas ele é interrompido por uma ligação. Alguém invadiu o escritório da Yansung. De volta ao plano, Kim explica que, se quiser vencer, Chang precisa encarar a realidade. Seu irmão mais novo é mais qualificado para o cargo. Estudou negócios no exterior, casou com uma família influente, tudo já está estruturado para que ele assuma a empresa. Nada foi coincidência. O irmão preparou cada passo para tomar o lugar de Chang. A única coisa que Chang tem é ser o irmão mais velho. Mesmo com todos os problemas, Kim ainda vê potencial em Chang. Ele sorri e diz: e se o irmão, que é melhor em tudo, caísse até o fundo do poço, onde Chang está? Se os dois estiverem no mesmo nível, quem é que o pai vai escolher? A disputa só começa de verdade quando os dois estão em pé de igualdade. E nesse momento, o peso de ser o filho mais velho pode ser decisivo. Kim explica que Chang precisa de 3 coisas para vencer: conexões, reputação e habilidade. Chang já perdeu nas 3. Enquanto o irmão se aliava a gente poderosa, ele se envolvia com pessoas do submundo. Enquanto o irmão crescia nos negócios, ele só bebia e curtia umas festas. Mas a partir de agora, eles vão mudar tudo isso, começando com as conexões. Kim diz que não dá pra focar num casamento de prestígio ou conseguir poder do nada. Então, vão atacar de outro jeito. Precisam separar o irmão da sua esposa, que é peça-chave no apoio político. No escritório, o pai repreende o filho mais novo por ter traído a esposa. Já ligou pro sogro, prometeu uma lição. A esposa vai se afastar por um tempo. O pai ainda critica o filho. Se era pra ter essas atitudes, que fosse solteiro, igual o Chang. Pergunta o porquê ele esteve na delegacia. Enquanto isso, Kim e Chang voltam a discutir o plano. Kim diz que apontar os erros do irmão pode não adiantar. Durante um documentário
documentário que ouviu enquanto estava em coma, Kim descobriu que o pai sempre soube das tramóias do caçula, mas que nunca o impediu. Para ele, o mais importante é o que o sucessor pode oferecer à empresa. Então, mesmo com a vida pessoal manchada, o irmão mais novo ainda é visto como útil. Kim diz que Chang precisa mostrar mudança, precisa agir como alguém renovado. De volta ao escritório, Chang pede desculpas sinceras, surpreendendo o pai e o irmão. Ele diz que vai agir com mais responsabilidades e pede autorização para repreender o irmão. O pai sorri, diz que ele fez bem em evitar a briga e resolver a situação sozinho, e que tá orgulhoso. Do lado de fora, o irmão mais novo ameaça descobrir quem contou sobre o caso com a amante e promete se vingar, mas Chang nem ouve, só repete, feliz, as palavras do pai, que pela primeira vez o elogiou e até o tocou no ombro. Isso precisa continuar acontecendo. Ele dá carona pra Kim e agradece pelo conselho. Pergunta o que ele precisa fazer pra virar presidente. Kim diz pra manter a calma, aquilo foi só a primeira vitória. Pra chegar lá, ainda tem muitas outras batalhas. O plano existe, mas é difícil de executar agora. O próximo passo seria entrar na empresa como funcionário comum e aprender como é que tudo funciona. O momento certo vai chegar. Chang hesita, mas acaba sorrindo e diz que tá dentro. Kim lembra que os dois só estão juntos porque precisam um do outro. Como pagamento pela ajuda, Kim diz que Chang pode pedir qualquer coisa. Ele faria qualquer coisa por ele. E Kim é completamente direto. Quer que Chang seja seu. Mas naquele momento, vemos outra cena. No dia da reunião do comitê, a mãe de Yong dá um tapa em Chun por ele se recusar a expulsar Kim. Ele fica em dúvida sobre o que fazer. Já tentou conversar com Kim, mas o garoto não recua, nem aceita se desculpar. Kim disse que ele precisava usar a cabeça e encontrar uma saída. Precisava entender que se Kim morresse, ele também estaria acabado. Desejou boa sorte antes de sair. Chu estava no limite. Sem saber o que fazer, a reunião começou e o diretor avisou que Chun explicaria os acontecimentos. Ele se levantou e gritou que tudo estava claro. Os valentões da escola, incluindo Jung, começaram a atacar outros alunos primeiro. Era um absurdo ver o agressor sendo tratado como vítima. Chong apareceu como responsável legal de Kim, provavelmente o favor que ele havia pedido. Chell ficou surpreso, pensando que devia ter muito mais grana que a família de Jung. Ele era o único que conhecia a verdadeira identidade de Chang, então precisava mudar de postura. O diretor ficou impressionado e pediu que ele contasse exatamente o que aconteceu, para evitar qualquer mal-entendido. Ele afirmou que há tempos vinha recebendo denúncias sobre o grupo de Park, que vinha intimidando outros alunos. No início, tentou adverti-los, mas as agressões só começaram a piorar. Dias atrás, Park estava atormentando Lee e Kim tentou intervir. Agiu com boas intenções, mas Park chamou seus comparsas e todos começaram a ameaçar Kim, que não teve outra escolha senão se defender. Ele admitiu que Kim passou dos limites, mas com tudo o que sabiam, se punisse só ele, seriam adultos covardes que fingem não ver o bullying. O diretor interrompeu, dizendo que o problema era Kim ter mandado 4 alunos para o hospital, algo que nunca havia acontecido na escola. A questão do bullying ainda era incerta e não tinha relação com o caso em pauta. Não importava o motivo, a violência não podia ser aceita. Era doloroso decidir quem estava errado e quem estava certo, mas mesmo assim era necessário punir para que isso não voltasse a acontecer. A escola tinha responsabilidade com os pais que confiavam seus filhos a ela. Ele então perguntou a Jung o que houve, fingindo emoção. Jung disse que viu Kim batendo em Park sem motivo. Segundo ele, vários colegas podiam confirmar que Kim começou tudo. Disse que tentou ajudar Park, mas Kim logo pegou um cadeado como arma. Entendia que Kim pudesse se sentir ameaçado, mas isso não justificava o ataque. Jung ainda afirmou que Kim voltou para bater nele na frente de todos, após ser repreendido. Abaixo da mão, cobrindo o rosto, Jung escondia um sorriso. Era pura falsidade. A mãe dele se levantou, dizendo que criou o filho com cuidado, para que não se machucasse. E agora ele estava naquele estado, por causa de uma briguinha escolar? Se isso aconteceu com o filho dela, poderia acontecer com qualquer criança. Os pais não podiam fechar os olhos para isso, e Kim precisava ser punido. Os outros pais, todos concordaram, decidindo que Kim deveria ser castigado. No hospital, Park e sua turma acharam que Kim estava acabado. A mãe de Jung era do tipo que causava escândalo por causa do filho. Park disse que se Kim não fosse expulso, ele mesmo o pressionaria até que isso acontecesse. E mesmo se fosse, ainda seria processado por danos.
Chong bateu com força na mesa, pedindo que falassem a verdade. Será que ninguém via que Young, o demônio de cara inocente, tinha planejado tudo? O diretor pediu respeito, mas Jong insistiu, investigou o grupo de Park e descobriu que intimidavam e extorquiam colegas. E todo mundo sabia disso. Chang o encarou e perguntou por que estava encobrindo tudo. Foi subornado? Kim só queria se defender. Ele lembrou que era preciso analisar a raiz do problema. Chang perguntou se, quando eram jovens, ficavam parados ao serem espancados por delinquentes. A mãe de Young explodiu, exigindo saber por que chamavam o filho dela de marginal e quem era ele, já que diziam que Kim não tinha pais. Chang sorriu. Kim realmente havia pedido para ele se tornar seu responsável. Disse que se fosse só por dinheiro, teria escolhido um caminho mais fácil, mas ele precisava de recursos para os planos que tinha e planejava causar muito mais confusão, casos grandes, dignos de tribunais. Sempre que isso acontecesse, esperava que Chang o cobrisse. Em troca, prometia torná-lo presidente da Mongjin Construction, ou algo ainda maior. Chang aceitou sem pensar duas vezes, dizendo que era bom nesse tipo de coisa. Revelou sua identidade para o comitê, era responsável legal de Kim e filho mais velho de Mongjin Construction. Disse que Kim era como um irmão mais novo, não era do tipo que causava problemas, mas assim que soube da reunião, deixou tudo de lado para vir aqui. Disse que queria patrocinar a escola em nome da empresa, mas agora estava reconsiderando. Educadores deveriam ensinar valores. E se fosse assim, por que punir Kim, que enfrentou o bullying? Por que ignoraram os anos em que ele foi agredido? Onde estavam quando ele era vítima? Se fizeram vista grossa porque ele era pobre e aceitaram o suborno, prometeu que não deixaria isso barato. Viraria tudo de cabeça para baixo. Aqueles que estavam do lado de Jung jamais pisariam novamente em Dawn. O diretor ficou chocado. Kim não era órfão? Não morava com a avó e o irmão mais novo? Se escolhesse o lado de Jung, perderia qualquer chance de se conectar com a Mongjin Construction e poderia ser chutado da Dawn, mas também era uma oportunidade de estar do lado certo. Mesmo sendo chamado de traidor, pelo bem da escola, precisaria ficar do lado de Kim. Ele afirmou que soube do grupo de valentões e que Young provavelmente era o líder. A mãe tentou interromper, mas ele não deixou. Disse que ali o julgamento era baseado em fatos. Kim era um aluno exemplar e merecia contar a sua versão. Kim contou que alertou os professores várias e várias vezes, mas ouviu que Park era um bom aluno e que estavam apenas brincando, e que principalmente ele deveria aguentar como um homem de verdade. Mesmo quando investigaram, os professores só deram broncas leves. Sim, ele bateu em Young e mandou outros para o hospital, mas por que estava sendo julgado por isso? Só por ter revidado uma única vez? Ou porque achavam que ele era fraco? Exigiu que os verdadeiros culpados fossem punidos. E, se não fossem, contaria tudo publicamente. A reputação da escola estaria completamente arruinada. A mãe de Young não aceitou e ligou pro marido, explicando tudo. Ele se revoltou ao saber que estavam acusando Young só porque Kim tinha um protetor poderoso. Mandou ela voltar para casa imediatamente. Aquele homem podia destruir tudo o que tinham. Deixasse Young ser punido. Naquela noite, Kim refletiu sobre os resultados. Young expulso, ele com 100 horas de serviço comunitário. Young tentou agredir Kim, mas foi impedido pela própria mãe. Kim sorriu e mandou ele ajoelhar e implorar. Young perguntou por quê, já que já estava expulso. Kim disse para perguntar à mãe, que desviou o olhar. Sussurrou que era melhor Young se esforçar para agradá-lo, porque isso poderia ir muito além da expulsão. A mãe, desesperada, fez que o filho se ajoelhasse. A cena lembrava o passado de Kim, quando sua avó fez o mesmo. Ele se ajoelhou também e disse que não sentia nenhuma satisfação, que Young deveria começar a rezar, porque no futuro dele só teria sofrimento. Com o fim da reunião, Kim deu mais um passo rumo ao líder da gangue, que tentou matá-lo antes. Encontrou Park à noite. Ele agradeceu Kim por ter vindo, mas Kim foi direto ao ponto. Park pediu desculpas, disse que foi imaturo, que ficou uma semana no hospital e durante esse tempo pôde refletir. Prometeu nunca mais machucar ninguém, mas pediu com todas as forças para que Kim deixasse isso pra lá. Disse que, se ele e o professor concordassem, poderia evitar a expulsão. Era quase um apelo. Kim pensou que, apesar de se acharem superiores, ainda eram só adolescentes com vidas frágeis. Se fossem expulsos, não teriam outra escola em Dawn e carregariam o rótulo de criminosos. Park também revelou que recebeu ordens para atormentar Kim. Ele sabia, durante seu coma,
uma, um aluno que também sofria bullying se jogou do telhado. A carta deixada por ele falava da verdade. O Círculo Dourado, uma organização secreta criada em escolas de elite. Mesmo vindo do futuro, Kim não sabia quem eram os membros centrais. O fundador acreditava que o sofrimento dos alunos poderia virar muito lucro. Ele recrutou vários valentões e ofereceu proteção a filhos de famílias influentes. Criaram um sistema. Os protegidos recebiam boas notas. E se alguém ameaçasse o topo, o grupo cuidava disso. Kim foi um alvo. No futuro, parte dos nomes veio à tona, mas o caso foi abafado. Agora, para se vingar de quem o levou à loucura, ele precisava saber mais. Disse a Park que provavelmente ele foi contratado pelo Círculo Dourado. Mas era estranho, já que o grupo atuava em Seul, longe da cidade deles. Park revelou que quem deu a ordem foi Jin Yong-min. Kim conhecia esse nome, era um veterano da escola, um valentão que mandava em tudo. Não esperava que ele fosse um membro, mas o círculo também contratava pessoas externas. Ele podia não conhecer o contratante, mas com certeza tinha contato com o círculo. Kim poderia atrair o grupo usando ele como isca.